trazendo para você uma informação que impacta diretamente com 15 municípios do estado de São Paulo, muitos deles aqui do nosso interior, e no impacto ligado diretamente à Sabesp, a Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto, que recentemente passou por um processo de terceirização. A Sabesp vai precisar pagar uma compensação financeira de 135 milhões de reais a 15 cidades do estado de São Paulo. Valores, inclusive, que já estão definidos, que nós vamos passar alguns deles para você que nos acompanha aqui dentro da programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Isso por conta de um estudo que foi realizado com vários municípios, em que se percebeu que muitas das obras que a Sabesp estaria fazendo teriam como ônus os cofres públicos daqueles municípios, além da necessidade de uma parceria em que realmente todos saiam ganhando. Esse é um dos pontos levantados por esse estudo, que teve como liderança o prefeito de Nazaré Paulista, que está concluindo o seu segundo mandato, portanto, não é candidato à reeleição, é o Murilo Pinheiro, o prefeito da cidade de Nazaré Paulista, que é o nosso convidado nesta edição do Manhã Bandeirantes, nesta segunda-feira, presente conosco aqui nos estúdios da RB em Campinas. Prefeito, muito obrigado por estar conosco aqui nesta manhã de segunda-feira. É um prazer ouvi-lo. Um bom dia para o senhor. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui em Campinas, na Rádio Bandeirantes. E uma satisfação poder falar de um tema tão importante que atingiu diversas cidades do nosso estado de São Paulo, que tem o contrato com a Sabesp. Que estudo é esse? Que impacto levou o senhor e outros prefeitos a fazerem essa cobrança junto ao governo do estado e conseguirem essa compensação financeira? Na verdade, quando a gente assumiu em 2017, um dos nossos objetivos é fazer uma justiça social. O que é isso? Quando a Sabesp, na década de 70, ela colocou o sistema cantareiro manancial no nosso município, ela desapropriou 15% do território. Ou seja, naquele momento ela tirou a oportunidade de 15%, que são 758 imóveis que tinham donos, de se prosperar. Ou seja, as pessoas eram donos daquelas áreas, poderiam no futuro fazer um empreendimento, fazer um loteamento industrial, fazer os seus empreendimentos imobiliários. A Sabesp comprou essa terra para implantar um sistema e, devido a isso, ela trouxe um ônus ao município, ou seja, deixou o desenvolvimento econômico daquela situação paralisada. Ela criou mais de 500 quilômetros de estradas rurais para não deixar os bairros isolados, e isso trouxe um aumento de custo às prefeituras, aos cofres públicos, durante todo esse tempo. Então, através desse estudo que a gente fez, a gente solicitou à Sabesp o cadastramento de todos os seus imóveis no município, para a gente saber o tamanho e a quantidade de imóveis que a Sabesp tinha em nossa cidade, para a gente, assim, fazer uma cobrança de tributos dessas áreas. Há também a implantação de um reservatório, mais de 500 quilômetros de estradas rurais, de obras de infraestrutura. A Prefeitura de Nazaré Paulista teve que arcar com algumas dessas obras, teve que, no entendimento do senhor, pagar uma conta que deveria pelo menos ser dividida com a Sabesp? Sem dúvida. Na verdade, quem fez e quem abriu essas estradas foi a própria Sabesp na década de 70, porque para não deixar os bairros do município ilhados pela represa. E quando ela aumenta 500 quilômetros de estradas rurais, ela deixa o ônus ao município de levar o paciente, de levar o aluno, de transportar as pessoas, de cuidar dessas estradas, da coleta de lixo. Ou seja, o ônus, o custo operacional para cuidar disso, foi a Sabesp que implantou e que fez o município ter que custear tudo isso aí. Então essa foi uma das primeiras bandeiras que a gente levantou, e tentar convencer o governo que esses municípios que receberam a represa ficou com um ônus muito grande de cuidar em seu custo, ou seja, aportando recursos do município que seriam para todos, para cuidar de uma contrapartida que a Sabesp abriu. Então a gente achava, nosso estudo não tem certeza, que o município, todos esses municípios que foram impactados deveriam ter uma compensação financeira por estar aportando recurso numa coisa causada pela Sabesp lá na década de 70. Bom, a partir do momento em que a prefeitura fez aquele cadastramento com os imóveis, começou a fazer a cobrança, isso precisou passar pela Câmara Municipal, né, uma lei municipal,
e depois chegar até a Sabesp. Como é que foi a recepção da empresa de um município como Nazaré Paulista, importante para todo o sistema, colocar essa situação envolvendo também a necessidade de dinheiro? Quando a gente entrou, a gente notificou a Sabesp para fazer o cadastramento dos seus imóveis, que são 758, ela resistiu a fazer o cadastramento lá no início já. Por que eu digo isso? Porque a Sabesp é isenta de pagar tributos nos imóveis que são operacionais para o município. Então o município, por exemplo, vamos dar um exemplo de Igaratá, né? Ela tem 12 áreas que são operacionais. O que é isso? É a caixa d'água, o reservatório, a estação de tratamento de esgoto. Essas áreas operacionais o município não cobra tributação. Nazaré tem 19 áreas operacionais, mas tem 758 áreas totais da Sabesp. Ou seja, 739 áreas não são operacionais para o município. Eram operacionais para o estado todo. Então a gente passou a cobrar o IPTU, depois que aprovou a lei na Câmara, das 739 áreas que são operacionais para o estado todo, para toda operação. Foi aí que iniciou a nossa cobrança de tributação das áreas da Sabesp. E isso caiu como uma coisa inesperada dentro da Sabesp. Mas a gente fez um processo dia a dia, passo a passo, com leis, e acabou sendo até judicializado esse processo de imposto lançado em 739 carnês para a Sabesp. Nós estamos conversando com o prefeito de Nazaré Paulista, Murilo Pinheiro, falando a respeito de uma novidade em relação à Sabesp com cidades aqui do nosso interior. 15 municípios vão receber uma compensação financeira num total de 135 milhões de reais. E como foi, prefeito, conversar com outros municípios que também passam pela mesma situação, mas que eventualmente talvez não quisessem entrar num conflito, porque estamos falando de uma empresa forte no estado, de um serviço fundamental, e num período em que o governador Tarcísio de Freitas colocou a privatização da Sabesp como uma das suas prioridades de governo. Como é que foi convencer outros prefeitos a também entrarem nesse estudo? Na verdade, o estudo foi liderado por Nazaré Paulista. A gente tem um corpo técnico bem bacana aí para cuidar dessa área de tributação, de estudo, né, do meio ambiente e tudo mais. E a gente foi indo meio que sozinho nesse estudo. E quando eu estou no segundo mandato, eu passei por outros governos eu não tive tanto êxito quanto a esse. É bom deixar bem claro isso. Porque quando a gente chegou e teve esse bate-papo com o governador, com todos os prefeitos, e esse governador abriu para os municípios aportarem as suas demandas, as suas opiniões, a gente aportou a nossa opinião de reconhecimento de compensações financeiras aos municípios que têm represa, que é de propriedade da Sabesp, porque uma coisa é o município ter uma represa e não ser de propriedade a terra da Sabesp. No nosso caso, de mais 14, a represa é de propriedade a terra, o imóvel da Sabesp. O município abriu o diálogo com a gente, e a gente conseguiu convencer o governo de todo o ônus que trouxe o reservatório ao município, nesses 50 anos que já tem o contrato com a Sabesp, e ele começou a fazer um estudo como que ia compensar esses municípios. E ele chegou à conclusão que ia compensar por tamanho de área alagada. Ou seja, a cidade que tem uma área alagada maior recebe um pouco mais, a que tem um pouco menor recebe um pouco menos, por isso que o valor unitário de cada município é diferente. Então a cidade que tem um reservatório maior recebeu mais, e que eu também acho justo. Mas foi um convencimento muito valioso, um trabalho muito bem feito. Não é um trabalho simples. Foram 7 anos de trabalho para conseguir convencer o governo que esses municípios perderam muito quando se implantou um reservatório. Nazaré tem um caso específico, porque eles tinham que criar o reservatório no local estratégico do município por causa do manancial do rio que passava lá. Muitos bairros da cidade foram alagados. Ou seja, muitas famílias precisaram deixar o local, mudar de cidade. Imagine aquele senhor que tinha família com os filhos, muitas pessoas revoltadas com a área sendo alagada, onde ele plantava, onde tinha economia. Então o impacto foi muito grande, mas o impacto também no cofre público. Até hoje a gente tem que cuidar de coisas que a Sabesp fez por causa do reservatório. A lista dos 15 municípios inclui as seguintes cidades: Biritiba-Mirim, Bragança Paulista, Caieiras, Cotia, Embu-Guaçu, Franco da Rocha, Itapecerica da Serra, Joanópolis, Mairiporã, Nazaré Paulista, Piracaia, Salesópolis, São Paulo, Suzano e Vargem. Para a gente pegar os valores mais
significativos aqui, você tem Salesópolis, 22 milhões de reais, São Paulo, 21 milhões e 400 mil reais, Piracaia, 19 milhões de reais, Nazaré Paulista, 17 milhões e 700 mil reais. O menor valor desta lista é da cidade de Embu Guaçu, com 580 mil reais. Na verdade, o segundo menor. O menor é o de Caieiras, com 100 mil reais. São os valores que já tinham a previsão do depósito do último dia 20 deste mês de setembro. Esse depósito já foi feito, prefeito? Já foi feito, todas as cidades já receberam, já está na conta da prefeitura esse aporte. Significativo para um final de ano, vamos dizer assim, né? Foi uma vitória muito grande que esses municípios receberam essa compensação. E há alguma exigência de que esse dinheiro seja investido diretamente nos pontos onde houve a compensação, ou é um dinheiro que entra para o orçamento e a prefeitura usa para suas necessidades mais urgentes? Na verdade, ela entra como compensação, então não tem aquela divisão de educação, saúde, entra livre. Então o município pode fazer o estudo onde ele quiser investir, ele fazer esse investimento no município. É importante dizer que é um valor muito significativo a uma cidade, por exemplo, de Nazaré, que tem uma receita estimada em 100 milhões por ano. Imagine receber 18 milhões à vista na conta, né? E também tem a parte da desestatização do novo contrato, a obrigação da Sabesp agora, até 2029, fazer chegar o saneamento a 100% da população. E quando fala 100%, é de 100% da população toda, zona rural, zona urbana e tudo mais. Então é um contrato ousado do governo, a gente espera que isso seja cumprido e que consiga chegar de fato o saneamento em todos. Uma vez que Nazaré, há pouco tempo atrás, né, em 2018, 2019, tinha 4.500 ligações de água e apenas 1.500 de esgoto. Imagine uma cidade que tem um reservatório e não tinha atenção devida do saneamento básico. E hoje está se equilibrando isso pelos investimentos. O senhor está deixando a prefeitura, no final deste ano de 2024, esse valor que entra de 17 milhões e 700 mil reais. O senhor pretende já deixar um orçamento para o próximo mandato, ou é um dinheiro que vai ficar no caixa e aí quem for eleito, prefeito ou prefeita em Nazaré, vai saber administrar? Qual é hoje o entendimento da prefeitura em relação a esses 17 milhões? O importante é a gente lidar com esse tema de maneira muito administrativa, né? Não é desesperado que tem que se gastar esse recurso até o final do ano, uma vez que o meu mandato termina no final do ano. Não, eu quero deixar o legado de ter saído da prefeitura, deixando no cofre da prefeitura 17 milhões e 700 mil reais à disposição da próxima gestora lá em Nazaré Paulista. Né? Porque o investimento, um recurso tão difícil e suado para ter conquistado, não pode ser gasto de qualquer maneira. Então, a gente tem que ver agora qual a necessidade real para investimento desse recurso, para usar esse recurso da maneira correta. Só de rendimento, se esse recurso ficar na conta, ele vai dar um rendimento de 160 mil reais por mês. Se usar só o rendimento, por exemplo, ele já custeia o centro cirúrgico do município, a parte de medicamento do município, a parte de exames laboratoriais do município e mais um programa que a gente fez do bairro a bairro. Então, se o gestor quiser deixar esse dinheiro numa conta e usar só o rendimento, ele já vai ter um bom uso desse recurso para a área da saúde, por exemplo. Mas acho que o próximo gestor vai ter a cabeça e o discernimento, se Deus quiser, de utilizar da melhor maneira possível. Agora, prefeito Murilo Pinheiro, com relação ao serviço em si entregue pela Sabesp, qual a expectativa de Nazaré Paulista depois do processo de privatização? E o senhor acredita que, de alguma forma, a relação entre a administração municipal, embora o senhor esteja deixando a prefeitura, com a direção da Sabesp, pode ter algum desgaste em função de o que o estudo levou a um custo que a empresa talvez não estivesse contando? Eu acredito que não, porque quando a gente convenceu o governo, a Secretaria do Meio Ambiente, junto com a Sabesp, eles perceberam que o estudo foi muito bem feito, que era uma justiça social com as cidades que tiveram esse ônus, né, deixado pela Sabesp. Não acredito nessa possibilidade de retaliação ou mais de inimizade entre o município e o governo e a Sabesp, porque foi um estudo feito em conjunto na parte final. A gente começou meio que sozinho, com uma resistência da Sabesp, mas no final a gente conseguiu convencer que era justo. Né? E Nazaré, além desse recurso também, então é bom deixar claro,
A Sabesp, quando desapropriou as terras para colocar a represa, ela desapropriou alguns imóveis que não tem nada a ver com a represa. E a gente conseguiu também convencer a Sabesp de repassar a escritura desses imóveis, que são aproximadamente 35 imóveis com 700 mil metros quadrados, ao domínio do município. Ou seja, além da compensação financeira, a gente ainda conseguiu imóveis, terrenos da Sabesp para o município, que pode ser investido em construção, pode ser depois leiloados, fazer um recurso para investir na saúde, por exemplo, na educação. Então, além da contrapartida, ainda teve essa negociação de terrenos que vem para o município. Nós conversamos dentro do Manhã Bandeirantes com o Murilo Pinheiro, prefeito da cidade de Nazaré Paulista. Prefeito, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um bom dia, bom trabalho e boa semana para o senhor e para toda a sua equipe. Muito obrigado, parabéns a todos, estamos à disposição.